Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje nós temos uma dica de livro. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que eu li quando eu era adolescente, eu estava no ensino médio. Eu não sei se eu estava no primeiro, segundo ou no terceiro ano, eu não lembro disso. Mas foi ali, gente, já faz isso um tempinho, né? Porque só da faculdade já faz 5 anos que eu me formei, então, enfim, vamos lá. Não vamos falar de tempo, de idade, vamos seguir a vida. Esse livro eu li, então, no ensino médio, na escola que eu estudava, da biblioteca da escola, inclusive, e eu nunca mais tinha encontrado esse livro. E eu lembro que eu amei muito, eu queria reler, eu queria ter esse livro, e com o Kindle eu consegui encontrar, então, A Papisa Joana, que é esse livro incrível da dona. Gente, esse livro ele é um calhamaço, bem grandinho. Eu lembro dele ser tipo assim, digamos assim. Não sei hoje quantas páginas tem porque eu li no Kindle e eu não vi quantas páginas tinha, assim, não dá pra gente perceber muito bem. Mas enfim, ele era assim um calhamacinho. E me chamou muita atenção porque eu gosto dessas histórias meio conspiratórias, sabe? Pode não ser verdade, mas pode ser. Eu gosto desses lances assim meio conspiratórios. E aqui nós vamos acompanhar a história de uma família, principalmente, né, da nossa personagem principal, que é a Joana. Ela nasceu ali naquela Idade das Trevas, na época de 814, e naquela época era proibido a mulher estudar, a mulher fazer qualquer coisa, era proibido mesmo, assim. Não tinha muito o que discutir, mulher era pra casar, ter filhos, cuidar da casa e ponto. Não era pra falar, não era pra estudar, não era pra decidir nada. Mulher não servia pra nada a não ser procriar, não é mesmo? Servir aos deleites dos homens. E ela nasceu nessa época, e junto com ela tinham mais 2 irmãos homens. Só que ela sempre teve essa aptidão pro estudo, ela não se conformava porque ela não podia fazer as mesmas coisas que os irmãos faziam. E o irmão mais velho acabou ficando com pena e ensinando ela algumas coisas escondido. Só que esse irmão mais velho, ele acaba ficando doente e morrendo, como, era muito comum naquela época. Só que então o pai descobre que ela estava aprendendo e ele diz que isso era uma maldição, que é porque ela tinha ido contra Deus e estava aprendendo e isso era uma aberração e tal. Então ela fica com aquela culpa, ela é uma criança se sentindo culpada pela morte do irmão. E ela mesmo assim continua com essa aptidão para estudar, para leitura, enquanto o irmão dela, o João, ele não tem aptidão nenhuma, gente. Ele tem aptidão assim, ó, 0, mas como ele é o homem, o pai quer que ele estude, que ele siga a vida na igreja, né? Que o pai dele também cuida lá da igreja do local, é respeitado e tal, apesar de ser um monstro. E a mãe deles, ela foi retirada da família dela, do povo dela, ela é uma estrangeira, ela é uma pagã, então ela sofre bastante. A gente vai acompanhar a vida da Joana, então essa infância dela é muito, muito difícil de ler em alguns momentos, porque esse pai, ele é muito violento, ele não aceita que ela estude, ele não aceita que a mãe dela fale sobre o povo dela, sobre as crenças dele, sobre a cultura, e ele é muito violento, Quando a Joana nasce, ele fica tipo, nasceu uma menina, sabe? Ele é bem complicado. Então é bem difícil de você ler. E o João, ele acaba se sentindo pra baixo, porque ele tem que aprender, mas ele não gosta e ele não tem aptidão enquanto a irmã tem, e acaba rolando alguns atritos. Só que um belo dia, chega um professor no local, erudito da igreja, enfim, e ele vai pra ensinar o João, e a Joana acaba se interessando e aprendendo. Ele vê que ela tem aptidão, e ele fala pro pai dela assim, olha, o João não tem aptidão nenhuma, mas a Joana tem. Só que, o pai não. Então, outro ensina os dois, né? Porque sabia que ele não ia ensinar o João sozinho. Então, ensina os dois. O João tem que aprender, porque é ele que vai seguir. E ela acaba se movendo e aprendendo um pouco. Só que na hora que realmente é pra ir pra escola lá da igreja, pros monastérios, enfim, o pai dela nega que ela vai. Ela não pode ir, ela é uma mulher e etc e tal. Resumo da ópera, gente. Senão eu vou ficar falando muito só dessa parte, que é bem difícil, assim. Mas ela foge junto com o irmão pra ir pra esse local. Os dois chegam lá e ela vai até essa escola. E apesar de tudo, ela consegue entrar e estudar lá. Ela foge da família, mas ela consegue entrar e estudar. O irmão também estuda, ela é a única mulher de lá.
E claro que ela passa por muitos problemas, porque os homens não aceitam. Então lá ela acaba ficando com a família de um conde, do Gerald, e com a mulher dele, a filha. Ela acaba ficando lá naquela casa e estudando, mas sabendo que na verdade ela não vai ter futuro com aquilo, ela tá estudando só para estudar. E até para as próprias mulheres ela é uma aberração, sabe? Porque pra que estudar isso? Vai deixar ela menos mulher, menos feminina, ela não nasceu pra isso. Ela passa muito por isso durante o livro. O problema é que tem um ataque naquela cidade e o irmão da Joana morre, o João morre. E ela, pra fugir, ela acaba se passando por ele. Ela acaba se passando pelo João, pelo irmão dela. E ela consegue fugir. Nesse meio tempo, ela já teve Ela é uma menina ainda, mas ela se apaixona pelo Gerald, que é o primeiro amor da vida dela, assim. Ela se apaixona por ele, os dois começam a se envolver, mas é meio que um amor proibido por N motivos. E ele sai em uma viagem e acontece essa tragédia, esse ataque à cidade onde eles estão. Então a Joana foge e a partir desse momento crucial ela passa a ser João, o irmão dela. Ela se passa por ele, por um padre que é estudioso, e ela se envolve com medicina, ela vai em muitos lugares, ela viaja por muitos lugares, ela chega a cargos altos, o ódio sempre perseguindo ela, mas ninguém mais sabe que ela é uma mulher. Até então, ela é João anglicano, então não tem o que desconfiar, mas ela sempre tem aquele medo, né? E a gente vai acompanhar toda essa trajetória dela até chegar ao papado, até chegar ao Vaticano. Ela acaba sendo médica dos papas e no final de tudo ela acaba chegando ao papado. Esse livro, gente, isso não é spoiler porque, né, gente, o nome tá escrito no título, né, a Papisa Joana, dá pra imaginar que ela vai chegar lá, né. Esse livro, ele é maravilhoso, ele é escrito de uma forma incrível. Eu lembro de ficar de madrugada lendo ele e dessa vez não foi diferente. Eu não queria parar a leitura. É muito sofrido, principalmente para nós mulheres, de ver o quanto as mulheres já passaram, o quanto elas lutaram para conquistar o seu lugar, o quanto ainda lutam hoje, mas sabe o quanto já foi conquistado e como era terrível antigamente para as mulheres. E a Joana era muito mais inteligente que todo mundo, mas por ser mulher ela não podia exercer o cargo de médica, ela não podia estudar, ela não podia fazer nada, entende? Esse livro ele tem várias reviravoltas, ele tem muito dessa questão de conspiração, tem o romance, é claro, mas é algo menor, mais decisivo, é algo que aparece menos, digamos assim, aparece em alguns momentos do livro, mas é algo bem decisivo, porque tem um momento que a Joana precisa decidir o que ela vai fazer, já que ela passou a vida toda vivendo como um homem. E ela chega até o papado. Eu não vou contar pra vocês como termina, não vou dar mais detalhes do que isso, mas assim, é um livro que vale muito a pena ser lido. Pra quem curte esses lances assim, meio de conspiração, vale muito a pena. E assim, gente, a história da Papisa, ela pode ser só mais uma história, como ela pode ser real, né? O que eu falo do lance da conspiração. Existem lendas, assim, que realmente existiu essa mulher, que ela realmente assumiu o papado, e que foi um escândalo para a Igreja Católica, e por isso ela foi apagada da história. Tanto que o livro que a dona escreveu, ele não é só um romancezinho, ela pesquisou muito, claro que tem toda a fantasia, todo o romance ao redor, né? Romance que eu digo, romance gênero, não romance romântico, digamos assim. Mas tem muita pesquisa, no final do livro tem muita pesquisa que você consegue acompanhar que ela fez, pessoas que ela visitou, documentos. Então é um livro histórico que tem aí essa teoria. Se ela é verdade ou não, eu não faço a menor ideia, mas eu gostaria de acreditar que sim, eu gostaria de acreditar que a Joana existiu, apesar da história dela ser triste, é uma história de muita força, de uma mulher que lutou muito. Então, se eu pudesse escolher, eu gostaria muito que a Joana tivesse existido, porque se ela existiu, seja na vida real, seja como personagem, ela foi incrível. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, é um livro bem especial pra mim, que me lembra a adolescência e que eu amei ler novamente. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários. Se vocês já ouviram falar dessa história, dessa lenda da Papisa Joana, deixa aqui nos comentários o que vocês acham.
E já sabe, né? Deixa o seu joinha que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve se você for novo aqui no canal. E também, gente, ativa o sininho para receber sempre a notificação dos novos vídeos. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!